Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os períodos, movimentos astrológicos, trânsitos, ingressos, aspectos, configurações, a nossa companhia de engenharia de tráfego celeste do período que vai de 11 a 18 de agosto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 a 17 de agosto. Então a gente tem aí movimentos, né, astrológicos. Boa noite. É céu, céu consistente, Cris. É céu variado, né? Então, para quem assistirá ao longo da semana também, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, né? Lua crescente em Escorpião, acontecendo segunda-feira, dia 12 de agosto. Seguimos no Mercúrio retrogradando, né? Seguimos também em algumas configurações. Mercúrio retrogradando, retrogradará para Leão ao longo da semana, quarta-feira. Conjunção Marte-Júpiter chegando também, né? Movimentos importantes. A gente aí já sobre um tutorial de um quadrado Marte-Júpiter, né, que dá uma certa tensão com as questões de movimentos, perdão, de Júpiter-Saturno, de Marte-Saturno, né, que também dá certas restrições de movimentos ao longo da semana. Então, são fatos aí de boa análise. Boa noite a quem chega, boa noite Bernadette, boa noite pessoal, Cris, Adriana, Juliana, eu sou Patrícia. Então, só da semana aí já com configurações importantes, o Mercúrio retrogradando, né? Estou um pouco sem voz aí por causa da final olímpica do vôlei de praia, mas faz parte. Nada que uma perda de voz não compense uma medalha de ouro um pouquinho, né? Pelo menos, né? Aquele Eye of Tiger da nossa dupla Duda Ana Patrícia e contemplado com Imagine lá do DJ, foi ótimo. Boa noite, Ana Martins, boa noite, Juliana, galera que nos assiste. Tá rouca também, Juliana? Pois é. Eu tô constantemente, né? Então a gente tem aqui Lua crescente em Escorpião, segunda-feira, sentindo também aí as consequências de Mercúrio retrogradando, volta de contatos, tivemos aí conjunção Mercúrio-Vênus, né? Mercúrio e Vênus aí, ó, fazendo conjunção no fim dessa semana que passou. E isso, oi Evelyn Gatita, e isso desperta algumas DRs, algumas voltas de conversas, resgate de papos e assuntos, né? Então são pontos também consideráveis que esse final de semana ainda vem um tanto marcante. O Mercúrio retrogradando, ainda alinhado a Vênus conjunto. E aí embaixo, no desenho, a Lua em Escorpião crescente, segunda-feira. Tá? Toda Lua crescente ela tem um prisma de sequência de questões, né? Sequência de assuntos, melhor direcionamento de algo que começou. Né? Boa noite, Nanda Alves. Melhor direção de algo que foi dado um ponto de partida. A Lua crescente ela tem uma propensão de direcionamento, né? Mesmo ela em Escorpião. Né? Como ela é em Escorpião, tem uma questão do que envolve pesquisa, investigação. Né? Para questões materiais, ela é interessante para cotar, para investigar, para em seguida tomar alguma decisão. Né? Então, a Lua crescente ela tem um pouco essa dinâmica de direcionamento, de foco no andar de questões, mas como ela é em Escorpião, ela fica suscetível a uma fase lunar em Escorpião, ela tem propensão a uma pauta de tabus, né? Uma pauta de questões associadas à psicologia, à espiritualidade, a questões do inconsciente, né? Questões também associadas ao que envolver
debates associados a assuntos delicados, né? Então também pode dar esse dimensionamento no que envolver essas pautas no sentido geral, né? Então a gente pode se deparar mais com essas questões, um pouco do inconsciente, um pouco de tabus, um pouco desses temas até de preconceitos, que de certa forma podem envolver decisões no sentido de tanto combater também, né, como debater para algo no sentido especial nessa pauta. Então toda a fase lunar em Escorpião, ela tem um pouco essa propensão a essas pautas, de certa forma, né? No sentido de pesquisa, de questões de investigação, de questões de ir a fundo no que envolver debates, pautas, né? E como é o signo que envolve os tabus, envolve os conceitos, envolve as questões associadas ao que é mais ferida social, né? Dá essa propensão de podermos notar algo no ar nesse sentido, nas mídias, no social, né? Nas questões que de certa maneira a gente testemunhe de alguma forma, tá? Então esse é um ponto interessante da lua crescente em Escorpião. Na quarta-feira, quarta-feira é o dia mais intenso, mais marcante aí da semana. Por quê? Primeiro que o Mercúrio retrograda para Leão. Olha só, Mercúrio retrogradando para Leão. Mercúrio Leão. Primeiro que Mercúrio retrógrado já tem esse contexto de repassar questões, né? Ele pode ser interessante no sentido de retomar questões criativas, que ele volta para Leão, né? Ideias criativas, ideias que possam envolver mídia, parte de marketing, né? Mercúrio retrógrado em Leão, às vezes a gente volta a falar de pautas meio bombásticas de mídia, de famosos, né? Da imprensa. Isso é um ponto curioso que a gente pode observar na semana também. Resgatar pautas, resgatar notícias, resgatar aqueles burburinhos, né? Aquilo que ficou mal esclarecido e volta a ser notícia num sentido midiático, ou de gente famosa, ou de gente, ou celebridade, né? Ou de assuntos artísticos, espetáculo às vezes que volta, né? Sabe, uma nova temporada de um espetáculo, né? Ou então volta alguma atividade cultural, exposição, né? Então Mercúrio em Leão ele também dá esse indício de algum resgate do que envolver pautas midiáticas, artísticas, celebrativas, mas também é uma posição de Mercúrio desafiadora no sentido de um cuidado para a gente não exagerar no que a gente falar da gente mesmo, né? Meu Mercúrio natal em Leão na casa 9. Você tem Mercúrio em Leão ou um Beliname? Então, Mercúrio em Leão, ele em geral tem uma questão de certa franqueza em dados momentos, né? Um pouco de um lado de autoanálise, de falar mais de si, de vaidade em algumas questões, né? E o fato assim de colocar as questões de grau 29, olha só, então o Mercúrio ele está voltando a esse ponto, né? De Virgem para Leão. Então, isso pode ser interessante para voltar conversas, voltar assuntos, né? Voltar a tratar alguns temas e pautas, né? Então, uma oportunidade também para uma consciência de quanto somos importantes nas relações e elas para nós também, né? Então, esse é um ponto interessante do Mercúrio em Leão, porque requer uma atenção para um cuidado no sentido de colocar as coisas dos nossos interesses, né? O Mercúrio em Leão às vezes tem uma questão de atenção com um alto valor, né? O Mercúrio é em Virgem, né, Cris? Então, ele vai sair de Virgem e vai dar uma chegadinha em Leão, né? Aí
quarta-feira também, 14 de agosto. E essa retrogradação, ela vale também um olhar das questões que precisam ser repassadas na região de Virgem para Leão, dos respectivos mapas astrológicos de vocês. Tá? Então, o, né, o meu olímpico está pegando. Então, o Mercúrio retrogradando de Virgem para Leão também tem essa condição. Saudações, Juliana! Tem essa percepção de voltar a tratativas, repassar assuntos, revisar questões, né, na área que muda aí de Virgem para Leão, Leão para Virgem nos mapas astrológicos. Né? Tem essa tendência aí também de alguma, não só estagnação do que vinha fluindo, mas também reativar algo que vinha estagnado. É o que eu sempre digo, Mercúrio retrógrado é uma alternância de ritmo. Tá? Então essa é uma condição geral, coletiva, pessoal, quando Mercúrio está retrogradando. As questões elas têm uma alternância de ritmo, tanto para algo promissor positivo, como para um stand-by em dados momentos. Tá? Vai até os 21 de Leão. Tá? Mercúrio retrogradará até 21 de Leão, é isso mesmo. Então, vale essa atenção na casa de Leão. E nesse tempo que ele retrograda por Leão, ele desperta essas tendências de pautas do que envolve os sistemas leoninos. Né? Então, pautas artísticas que às vezes ressurgem, celebridades, né? Temas que, de certa maneira, estejam associados ao que a gente quer falar da gente. Então, cuidado também para a gente não ficar falando muito o que a gente pensa, o que a gente opina, no sentido até com certo egocentrismo, né? Um cuidado aí para a gente não botar banca demais. Não, é porque eu passei por isso, então eu sei o que eu estou falando, né? Então, aquele cuidadinho ali para não, né, fazer um viés aí de um comunicador, dono da razão, até meio sem querer, ou até de colocações, né? Então, Mercúrio está pelo comecinho de Virgem, tá? Mercúrio está aí por, se a gente colocar aqui a Lua crescente, que é terça-feira, olha lá, ó, tá entre os 3 graus ainda, né? Sexta-feira está 3 graus. Então vai recuando, 2, 1. Lá na quarta-feira já volta para Leão, tá? Então esse tempo de Mercúrio em Leão também vale para uma atenção com as questões, sem deixar de prestar atenção no que os outros dizem, tá? Porque às vezes com Mercúrio em Leão a gente pode ter uma aceleração de coisas que a gente fala, o que a gente coloca, do que a gente pensa, do que a gente sente, do nosso ego. Né? Então, quando o Mercúrio retrograda, vale um exercício também para a gente não exagerar numa individualidade, né? Numa condição. O Mercúrio não é que é autoritário. Na verdade, às vezes existe uma disposição a contar mais de si, a colocar mais o que é espontâneo. Né? É um signo de fogo, Mercúrio é um planeta associado à comunicação. Todo planeta, todo Mercúrio em fogo requer uma atenção para não ser sem filtro, né? Não ter uma falta de filtro, né? numa condição. Né? Então essa é a questão. Você tem Mercúrio-Marte conjunção, é outra história, tá? Então requer essas considerações, certo? Então cada mapa é um mapa. Aí nas relações esse cuidado para não abordar questões sem deixar de prestar atenção no que envolver a outra parte, os nossos entornos, certo? Vale uma atenção para não excedermos com as nossas próprias opiniões ou até falarmos demais de nós mesmos, certo? Também na quarta-feira nós temos, você tem Mercúrio em Áries sem filtro, Zineide? É novidade, né? Novidade. Então, faz parte, o Mercúrio em fogo, ele tem um tanto
um certo ímpeto de comunicação, né? De transparência, o verbal ele é direto às vezes, né? Então, quarta-feira nós temos conjunção Marte-Júpiter. Conjunção Marte-Júpiter é uma conjunção especial, uma conjunção chamada disparadora. Ó. Marte-Júpiter a 16 de Gêmeos. Tá? Então a conjunção Marte-Júpiter tem um fator interessante. Eu tenho Vênus e Saturno em Leão que herdei do meu pai. Juliano, Vênus e Saturno tem uma questão aí da franqueza também, né? Um fator para relações mais sérias, mais conservadoras e por aí vai. Então, Marte e Júpiter em Gêmeos, chegamos a essa conjunção, né? É 16 graus de Gêmeos, então vale um olhar no mapa de vocês o 16 graus de Gêmeos, tá? Porque ela é uma conjunção bienal. Marte-Júpiter, Marte-Saturno, Marte-Urano, Marte-Netuno, Marte-Plutão, repete numa média de 2 anos. Tá? Então, tem um fator bienal nesse ciclo e que dá um disparo, um movimento na área de Gêmeos, no grau 16. Né? Então, por exemplo, um Beliname na casa 6, rotina, trabalho, atenção com a saúde, hábitos de alimentação, né? Atividades de rotina, demanda às vezes de uma atenção com o corpo, com a saúde. Marte conjunção Júpiter, num contexto geral, é interessante para superarmos obstáculos no que envolver novos conhecimentos, novos aprendizados. É uma conjunção que envolve um debate marcante com questões de educação, né? Você vê aí São Paulo com essa questão das escolas cívico-militares, né? Você vê questões associadas a temas até do estrangeiro, né? Conjunção Marte-Júpiter, ela tem um fator interessante que é a atenção para certificar-se das informações dos lugares. Boa noite, Renata! Certificarmos dos procedimentos dos assuntos. Né? Marte, Júpiter não é um planeta associado ao conhecimento, Marte não é um planeta associado à ação e iniciativa, Gêmeos não é um signo que envolve contextos de informação, de debate, né? Então pode envolver debates sobre educação, e vale um cuidado para... Boa noite, Beatriz! Vale um cuidado para atenção com impulsos, com posicionamentos, para não driblarmos regras, né? Não falarmos coisas no impulso também e às vezes pecarmos de forma inviável, né? Impulsiva, né? De todo modo, Marte conjunção Júpiter é uma conjunção especial para potencializar conhecimentos, para mergulharmos em conhecimentos, novas informações, ganho de informações, partilhas de informações, interação com ambientes culturais, né? Pessoas com referências culturais que nos despertem confiança e que sirvam, né? Um orientador. Né? Olha que legal, o Visconde de Maior vai sediar o ENARC Educacional Internacional. Muito bom, né, Juliana? Aí, ó, um fator condizente, né? Uma sede de um evento educacional internacional condizente com esse momento de conjunção Marte-Júpiter. Então dá esses insights para momentos culturais, momentos de expansão interativa, né? De expansão do que envolve troca de informação, mas requer um ajuste, às vezes, em questões de debates políticos, de leis, de procedimentos. Né? Então, cuidado para a gente termos uma certificação das informações dos lugares. É importante, pode ser importante para refazer código de condutas do trabalho, pode ser importante para refazer códigos de conduta de ambientes, de lugares que a gente frequenta, de até leis coletivas, né? Leis de transporte, leis de serviços que passem a ter uma nova forma de condução
nessa época de conjunção Marte-Júpiter, tá? Então vale essa observação. Um cuidado aí para a gente não desobedecer alguns códigos de conduta, às vezes que envolvem o nosso condomínio, o lugar que a gente mora, o bairro, né? No sentido do, sei lá, o barulho, né? O psil aí que tem, né? Não extrapolar no barulho do som na vizinhança, né? Vai gritar demais se ganhar medalha de ouro, né? No movimento olímpico. Então, essas questões que envolvam código de condutas, leis ou condutas que são combinadas, seja em condomínio, seja no trabalho, seja no bairro, né? Essas questões são interessantes em tempos de conjunção Marte-Júpiter. E no nosso mapa, onde ela acontecer, ela dá um sentido interessante de expandir algo ou de nos fazer mobilizar alguma ação, algum movimento. Tá? Então, 16 graus de Gêmeos, ali ó, 16 de Gêmeos. Tá? Então, vale essa atenção. For no ascendente, posicionamentos da nossa imagem, do que a gente quer ser. Se for na casa 10, ações, iniciativas podem envolver longo prazo, pode envolver questões de trabalho ou de algo que a gente queira fazer. Casa 9, viagens. Casa 8, questões de terapias, questões da parte psicológica, questões de finanças, que às vezes envolvam conjuntos, vida 2. Se for casa 7, relacionamentos, vida 2. Se for na casa 6, saúde, corpo, né? Casa 1, o ascendente, é a nossa ação, nossa imagem, né? Às vezes, casa 1, ou se for no Sol, né? Marte na 1, Marte no Sol. Então a gente pode dar uma ansiedade aí de querer resolver algumas coisas logo. Mas também a gente aperfeiçoar conhecimentos, até porque é uma conjunção Marte-Júpiter que a cada 2 anos acontece. Então, potencializa um andar na casa onde ela acontece, para desencadear uma questão importante. Certo? Então, vale essa atenção. Agora, para completar a semana, essa conjunção Marte-Júpiter, ela vai quadrar Saturno. Ó, tá? Então, teve a boa notícia, mas tem uns desafios, né? Então, Marte quadrando Saturno, Júpiter quadrando Saturno, é um desafio para considerarmos o quanto alguns padrões e pensamentos de pessoas e lugares influenciam e impactam na nossa conduta e nós podermos reavaliar nossa postura para um certo desvincular ou termos que mediar ali, né? Aceitarmos certos padrões. Tá? Então vamos pensar assim, Marte não é um planeta associado à ação, Saturno não tem um contexto de restrição, de padrão, né? Então é como você está com um carro e está off-road, né? Da estrada de terra. Não adianta você querer meter 100 por hora. O máximo que você vai ali é uns 40, 50. Tá? Então Saturno é associado a tempo, a questão cronológica. Né? Então Marte quadrado Saturno, Júpiter também quadrando Saturno, pode envolver um desafio do lidar com o ritmo de algumas questões, o padrão de alguns temas e do andamento de fluência de alguns assuntos. Então, às vezes, alguma coisa que a gente quer resolver é vixe, né, Cristina? Vixe, é ótimo. Então, vixe, é ótimo. Então, o Marte quadrado Saturno, ele tem essa questão. Às vezes a gente pode querer dar tudo de si, mas reconhecer os seus limites. É isso aí, Juliana, né? A pessoa lá fica lá deprimida com o 6º lugar da Olimpíada, o Kim não ganhou ouro. Pô, deu tudo de si, é o 4º, mas é tudo de si, é o teu ouro, né? Menina lá foi 7ª lá na ginástica rítmica. Ninguém nunca no Brasil chegou na final da ginástica, foi 7ª, tava feliz, pô. Então, é o limite, né? Então, é o fator da questão do limite, né? Então, você tem Marte e Saturno, você tem um trígono Marte e Saturno, né, Patrícia? Tem um bom aspecto entre os dois, né? Então, essa é uma questão. Boa noite, Ellen. Então, a quadratura Marte e Saturno, ela tem essa questão, né? Tá frio ou direto e indireto? Aqui tá chegando frio, tá?
previsão de 6 graus em São Paulo domingo, né? Deus que nos proteja, tá? Então, Marte quadrado Saturno é isso. Atenção para ações e a nossa individualidade. Saturno é um planeta associado à disciplina, a longo prazo, restrições, né? Então é aquela história, como querer acelerar numa estrada de terra ou um carro rápido numa estrada esburacada. Né? Não adianta. Se a estrada não ajuda, o carro vai assim. Né? Então é isso. Tá? Então vale essa preponderância, paciência, resiliência, atenção com o ritmo das questões, o ritmo das coisas. A gente pode querer uma coisa para daqui uma semana, daqui um mês. Isso pode requerer um tempo para daqui uma semana a mais, um tempo a mais, né? Então um pouco isso, né? Igual levei a minha mãe para refazer a prótese dela, né? Precisou tirar mais um resíduozinho de um dentinho lá, ó, mais uma semana para fazer o molde da prótese. Então é isso, às vezes o que estava programado para daqui um tempinho pode levar um tempinho a mais, tá? Então esse é um fator do quadrado Marte-Saturno. Né? Um desafio com disciplina também. Saturno é um planeta associado à disciplina, um planeta associado ao que requer padrão, né? Até para academia, né? Para uma atividade. Você pode perceber que não aguenta tanto um certo peso ou aquele tempo que você fica ou na corrida, né? Então diminui um pouco o tempo, vai no teu limite, né? Às vezes você queria estar no limite a mais, não, dá uma diminuída. Às vezes você pegou uma gripe, um resfriado, né? Então tem que ir na calma e elegância, né? Calma e elegância, né? Então vai num ritmo moderado. Então Marte quadrado Saturno. Isso vale para projetos no trabalho, projetos a longo prazo, né? No sentido convivências, entender padrão de pessoas. Tá? Saturno é o lado restritivo também que algumas pessoas colocam para a gente. Então é o lado às vezes um pouco crica de algumas pessoas, aquela cara meio amarrada. Então, às vezes você vai lá num lugar, você tem que tratar com a pessoa ali com a cara meio amarrada, aquele, né, recepcionista meio chato. Vai na calma e elegância, não vai criar caso, não vai criar implicância, senão ele atrasa mais ainda o negócio. Né? Então, tendência a uma certa lentidão nos temas que envolvam a nossa rotina e o andar de algumas questões. Certo? Então, são aspectos desafiadores. É um aspecto desafiador na questão da empatia, da comunicação, pede um exercício diplomático. Tá? E para o mundo, pode envolver mais tensões com diplomacia. Então você pode ver essa questão do embate na Venezuela, o Trump falando bobagens da Câmara, né? Maduro aí, né? Os debates para a prefeitura já tendo tensões nas eleições, né? Vindo à tona. Então a gente já percebe essa questão. Saturno lá dentro da casa 4 e a conjunção na minha 6. Os vizinhos chatos. Vizinho chato é quase que é quase que uma problema. Que ninguém nos ouça, né? Que ninguém nos ouça. Vai que tem algum vizinho assistindo a live. Então, tem essa questão, né? Essa semana, viu, Cris? Essa semana até outra, porque como Júpiter é um pouco mais demorado, né? Ele vai ficar mais tempo, Júpiter, Saturno. Marte ele até vai um pouco mais fluido, mas pelo menos essa semana, esse Marte Saturno encebando um pouco a parada, tá? Então tendências a uma certa lentidão nos temas que envolvam nossa rotina, vai pedir um exercício de empatia e comportamental no tom de certas conversas, né? Então precisa entender alguns padrões de outras pessoas para evitar atritos. Tá? Então aquela coisa, se a pessoa quer fazer do jeito convencional no trabalho, ou quer, sei lá, quer lavar o prato na mão, ao invés de colocar na secadora de louça, né?
É um padrão, é uma coisa convencional. Então tem gente que é habituada a certas posturas convencionais e às vezes isso dá uma travada, uma demorada em coisas que a gente quer fazer mais acelerado e por causa da postura de entornos a gente não consegue às vezes acelerar tanto. Tá? Então vai pedir uma diplomacia para ver se a gente com o tempo vai amolecendo para fazer andar essas questões. Então, um desafio com a disciplina também, um cuidado para não forçar o ritmo de certas questões, de certas pautas. Certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 11 a 18 de agosto. Recapitulando aí, Lua crescente em Escorpião, interessante para pesquisa, com toda essa desgraça, você se não tiver empatia, fica mais difícil, né? Para causar reação. Você viu no jogo lá de vôlei? O pau comendo lá, o DJ jogou um Imagine, as jogadoras começaram uns sorrisinhos, ficaram sem graça, uma olhou para outra, ficou assim uma vibe mais simpaticona, né? Você vê que tava um Eye of Tiger ali no jogo. Então, é um exercício de empatia, calma e elegância, né? Joga o Imagine do DJ, coisa fica um pouco mais maleável, né? Então você quebra um pouco, quebra um pouco a tensão. Você viu, ô Evelyn Gatita, que barata coisa? Pegou lá no psicológico geral do jogo, né? Então, repassando para quem chegou atrasado, Lua crescente em Escorpião, segunda-feira, positivo para um andamento de questões, né? Obrigado você, Juliana. Playlist retrô é boa, né? Então tem essa questão. Lua crescente em Escorpião é especial para pesquisas, para investigação, para cotar questões, né? Cotar negócios, pesquisa de qualquer coisa no trabalho, compra, e para o andamento de situações, além de que Lua crescente em Escorpião possibilita a gente testemunhar debates sobre tabus, preconceitos e, né, temas de forma geral nesses contextos. Aí tem o Mercúrio que retrograda para Leão, né, que a gente pode voltar a algumas pautas midiáticas, a gente pode voltar a burburinhos, é a força da música, né, o Sarmento Rê? Mercúrio em Leão retrogradando, a gente pode repassar questões. Obrigado você, Ana Martins. Ótima semana com calma e elegância também. Mercúrio retrógrado em Leão, para revisões, para um cuidado para a gente não exaltar na comunicação de uma forma meio egóica, né? Ouvir um pouco o lado do outro, porque às vezes a gente quer colocar as nossas razões, com Mercúrio em Leão, falar muito de si, né? Mas também conscientizar alguma coisa que a gente precisa, que é importante para nós, quem valoriza a gente, né? Valeu, Lígia Skincare, obrigado você. A Lua não, Mercúrio em Leão pede um pouco essa dinâmica de alto valor também, né? De autoanálise, mas um cuidado para não exceder no que a gente quer para nós, né? Na fala. Porque eu queria isso que fosse assim para mim, e às vezes a gente esquece do que é importante aos entornos, né? Mas debates midiáticos, às vezes com Mercúrio em Leão, né? Aquelas conversas de artistas famosos, aqueles causos que resgatam lá do passado, né? E Mercúrio em Leão é interessante para voltas de questões artísticas e culturais que a gente pode perceber. Volta de algum espetáculo, de algum show que antes estava acontecendo, deu uma pausa e aí pode voltar, né? Tem a conjunção Marte-Júpiter, né? Que ela potencializa os 16 graus de Gêmeos no nosso mapa, tá? Uma nova fase na casa de Gêmeos. Obrigado, eu sou Patrícia, ótima semana também. Então Marte-Júpiter ele dá um start na área de Gêmeos do nosso mapa. É aquela conjunção potencial para as questões de educação, de cultura, de eventos culturais, mas também de pautas políticas, de procedimentos de protocolo, né? Outra coisa de Mercúrio em Leão, ela é interessante para o marketing, tá? Para quem precisar revisar o LinkedIn, né? Revisar o LinkedIn, revisar a apresentação, opa, essa é a Lua em Escorpião, revisar a apresentação do LinkedIn, da sua descrição, até da descrição no Instagram, Facebook, para uma paquera, para uma autodenominação, né? O Mercúrio
retrógrado em Leão. Ele é interessante para um realinhar informações no LinkedIn, né, a conjunção Marte em Gêmeos também ele é interessante para isso, para viabilizar mais informações do nosso know-how, né? Know-how é uma palavra legal, know-how, nosso gabarito, né? Casa 2, Renata, Marte e Júpiter ali é a parte financeira, tá? Marte e Júpiter na 2, parte financeira, parte material, potencializa o start, envolver aquisições, compra, venda, negociação, tratativas de parte material que dão um movimento para tirar a limpo ou desencadear a questão. Tá? E no mundo, aquelas questões do debate sobre educação, leis, né, assuntos associados a códigos de conduta que eu falei para vocês. Né? Conjunção, boa noite, Nando! Conjunção Marte-Júpiter ela é interessante para realinhar alguns códigos de conduta também, seja no condomínio, seja em trabalho, seja leis municipais, gerais, coletivas, né? E estar atento às informações que envolvam código de conduta, porque pode beneficiar a gente até como consumidor, na hora de comprar alguma coisa ou na hora de fazer qualquer coisa. Estar por dentro da informação de um condomínio, nosso bairro, né? Para tirarmos proveito de uma coisa mais cidadania também no sentido geral, tá? Então esse é um ponto. Então excelente momento para aprendizados, ganho com informações partilhadas por ambientes culturais, né? Eventos culturais no sentido geral, que podem marcar essa questão. E o quadrado Marte-Saturno, que é aquela questão do ritmo, das questões, desafio com certos padrões, não queira acelerar questões um tanto antes do tempo, né? Desafio com disciplina, disciplina para o corpo, disciplina com atividade, com a não querer acelerar algo que a gente não possa, né? Fazer além do tempo, né? E um respeito, uma resiliência com o padrão de lugares, pessoas, um certo desafio com a questão conservadora de alguns ambientes e uma certa vagarosidade no desatar questões aí ao longo da semana, especialmente aí a quarta até o fim da semana. Certo? Então, pessoal, boa semana a todos. Céu da semana de 11 a 17 de agosto. Obrigado a todos pela presença. Aqui no meu código condomínio precisa de atualizar esse. Então, conjunção Marte e Júpiter pode ser um start para essa questão. Né? Boa noite, Mari. Obrigado você pela presença. Valeu, Juliana. Obrigado, direta e indireta, Ana. Obrigado, Ressarmento. Obrigado, Renata. Obrigado, Cris. Obrigado, Ju, Fabiana, galera que nos assiste. Valeu, Nando. Boa semana a todos. Eu sou Patrícia, pessoal que nos acompanha e assistir ao longo da semana. Ótima semana a todos. Um abraço.